Técnicas de prompting, estrutura e clareza. Olá! Na aula anterior, nós vimos técnicas operacionais para controlar o estilo e a forma das respostas. Agora, nós vamos subir um pouquinho esse nível. O foco é técnicas para lidar com a complexidade. Nós vamos aprender a usar IA não para executar tarefas, mas para nos ajudar a estruturar pensamentos, a lidar com informações incompletas e, o mais importante, a tomar decisões mais seguras e bem fundamentadas. Essas são técnicas que separam o uso comum do uso estratégico da inteligência artificial. Vamos começar? Esqueleto primeiro. A técnica do esqueleto primeiro, ela é a sua melhor amiga para você criar documentos longos e estruturados. Aqui a gente está falando de relatórios, de planos de projetos, de artigos. Nesse caso, em vez de você pedir um texto completo de uma vez, você primeiro vai solicitar a estrutura e o esqueleto do documento. Depois você vai validar e ajustar essa estrutura. Você pede para a IA preencher a cada seção. E por que funciona? Porque garante que a lógica do documento esteja correta antes de investir tempo no conteúdo. Isso evita que a IA se perca em textos longos e entregue algo superficial ou diferente daquilo que você realmente quer. Um grande diferencial nessa técnica, porque você pode estar se perguntando, tá, Carol, mas qual é a diferença disso para cocriação? É muito simples, a cocriação você vai dar um tema e vai ir conversando com ela para que ela crie algo novo com você. Por quê? Você sabe o que você quer, mas você não tem muita ideia do plano. Aqui no esqueleto primeiro, você sabe exatamente o que você quer. Então, você quer um plano? Você quer um planejamento estruturado de comunicação para um ano? Então, você sabe. E aí, seria um arquivo muito complexo, muito grande. Então, você vai o quê? Dividi-lo em etapas, em espaço. Então, você vai montar um esqueleto do que você quer, e aí você vai trabalhando item a item, e aí nesse trabalho item a item, você pode estar combinando aí com outras técnicas. Um outro ponto positivo dessa técnica é que se você estiver utilizando o chat GPT gratuito, lembra que a gente falou lá da janela de contexto, que ela tem uma parte limitada de uso de palavras? Pois bem, se você estruturar em tópicos, né? Se você fizer o esqueleto primeiro do trabalho que você tem que desenvolver, você consegue depois ir trabalhando cada módulo, cada capítulo, cada artigo, e depois você consolida tudo num documento só, sem ter um problema da IA esquecer alguma coisa, ou como a gente usou como exemplo, né, a mesa, sem empurrar alguns documentos para fora. Então, neste caso, se você estiver utilizando o GPT gratuito para a construção de um documento grande e complexo, essa é uma boa técnica para você estruturar e depois você ir trabalhando por partes, e aí você pode trabalhar cada parte numa conversa individual. E aí, neste caso, tem uma outra dica aqui que é bem importante, é quando você consolida uma parte e você vai começar uma nova conversa, por causa da janela de contexto, o que você faz? Você traz aquela estrutura, traz o que ela já fez e fala, olha, isso aqui, essa é a estrutura que eu quero, isso aqui é o que eu já fiz, agora nós vamos para o próximo item, que é o item tal. Então, você consegue trabalhar muito melhor, com muito mais densidade e profundidade, alguns temas. Agora, vamos para o nosso prompt modelo. Então, como você vê aqui, a gente vai seguir o nosso modelo de 4 blocos. Então, a gente tem o perfil, o contexto, o objetivo, e os parâmetros de entrega. A diferença ao utilizar essa técnica é que aqui no objetivo, você vai pedir para ele criar apenas a estrutura do tipo de documento que você quer sobre o tema que você quer. Então, aqui você está pedindo para ele fazer já essa organização. E aí tem um ponto aqui, ó, bem interessante, você escreve ali, ó, não escreva o conteúdo ainda, porque olha, às vezes eu acho que o GPT ele é meio ansioso. Você coloca uma informação lá, ele já sai fazendo. A ideia aqui não é essa, é só montar a estrutura. Mas, mais uma vez, ele obedece em ordens. Se você não deixa as coisas claras, ele subentende e segue. Então, deixe claro, não escreva o conteúdo ainda. Nós estamos montando a estrutura. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Na prática, eu coloquei aqui como um exemplo que nós vamos criar um programa de capacitação de 3 meses para pessoas de cargo de liderança da empresa. Então, como está o prompt?
Então, a gente tem lá. O perfil está dizendo, olha, você é um designer instrucional, especialista em desenvolvimento de liderança. O contexto, precisa criar um programa de capacitação de 3 meses para pessoas em seu primeiro cargo de liderança. Percebe aqui como eu estou sendo específica? Eu estou dizendo, olha, é um plano de capacitação, duração de 3 meses, são pessoas no seu primeiro cargo de liderança. Então, ele entende que ele vai ter que trazer uma estrutura que é uma estrutura muito mais básica. Qual é o objetivo? Eu quero que você crie apenas a estrutura desse plano com os módulos mensais e os tópicos de cada módulo. Parâmetro de entrega, você vai me entregar no formato de lista hierárquica. Então aqui, olha só, eu pedi para ele criar o plano, para ele trazer essas informações dos módulos e de cada tópico e me entregar isso de uma forma com que eu consiga olhar o todo e aí decidir qual é o caminho que nós vamos seguir. Então vamos ver aqui o que ele vai me trazer de resposta. Ele trouxe para mim a estrutura do plano de capacitação de 3 meses no formato de lista, como eu pedi. Então, ele trouxe módulo 1, Fundamentos da Liderança. Então, olha, o primeiro item seria a transição, o segundo, autoconhecimento, o terceiro, uma comunicação essencial, o segundo módulo. Então, ele vai me trazendo de uma forma organizada qual seria a estrutura desse curso que eu posso oferecer. Em cima disso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para isso e vou falar assim, gostei, não gostei, não quero nada disso, ou quero alguma coisa parecida com isso. E aí, em cima disso, a gente vai desenvolvendo. Então, você vê que as técnicas de prompting, elas conseguem também trabalhar em conjunto. Aqui, agora a gente vai entrar numa parte muito parecida com a cocriação. Como eu disse, a diferença é que lá você não sabia exatamente o que você queria. Você sabia o que você queria, mas você não sabia exatamente o caminho para chegar lá. Aqui você sabe exatamente o que você quer, você só está estruturando o pensamento. Então, como é que a gente poderia agora fazer isso aqui? Bom, eu gostei dessa estrutura que ele me trouxe, então eu vou para o próximo prompt. Então, vamos lá. Ele me trouxe essa estrutura, eu aprovei essa estrutura, eu acho que ela está muito boa e agora eu vou continuar a trabalhar com cada eixo. Então, eu coloquei aqui, estrutura aprovada, agora desenvolvo o módulo 1, gestão de performance, o item específico, definição de indicadores. Aqui eu coloquei um prompt genérico, mas eu poderia colocar que essa aula deve ter duração de 2 horas, deve ser uma aula, deve ser um encontro, deve ser um bate-papo com o mentor. Então, aqui eu estou voltando que a criatividade, a ordem, o que eu quero é responsabilidade minha. O GPT ele é uma extensão disso, ele vai me ajudar a organizar as coisas. Então, vamos lá? Olha o que ele trouxe para mim. Ele trouxe o módulo 1, qual é o objetivo do módulo, quais são as competências desenvolvidas, o conteúdo do módulo, os tipos de indicadores, os critérios para bons indicadores, qual é o processo de definição, exemplos práticos. E aí ele vai me trazendo aqui várias informações e ele já coloca aqui como sugestão o que ele pode fazer com isso. Então ele pode, olha, se você quiser eu posso agora desenvolver o plano de aula, os materiais de apoio ou o próximo subtema do programa. E aí aqui você vai numa construção contínua. Quando terminar este item, você volta lá e fala, agora nós vamos para o próximo item. Então você definiu uma estrutura, que é o esqueleto primeiro, e aí vem desenvolvendo os tópicos e os itens. Você vai ver que essa técnica, ela também é muito útil quando você vai passar muito tempo trabalhando num projeto, porque como você consegue dividir em várias ali etapas, você consegue definir isso em várias etapas, inclusive você pode pedir para o GPT, depois que ele fizer essa estrutura, para que ele crie um cronograma de desenvolvimento para você, então você consegue trabalhar a longo prazo com o mesmo material e é muito interessante. Agora, vamos para a próxima técnica? Assunções primeiro.
Essa técnica ela é crucial para cenários com informações incompletas ou ambíguas. Em vez de você deixar a IA adivinhar, você vai pedir para que ela primeiro liste as suposições que ela vai fazer para poder desenvolver aí a sua resposta, para depois executar a tarefa. Isso traz transparência e permite a correção das premissas erradas antes de comprometer o resultado. Então, a gente vai ver como isso funciona na prática, mas antes eu quero te lembrar uma coisa. A IA, ela é um grande autocomplete, né? Lembra que nós falamos sobre isso? Então, ela vai identificar padrões. E quando você não deixa uma coisa clara, ela acaba supondo aquilo que você quer, tanto baseado no seu uso, quanto baseado nas informações que ela tem. Ela não raciocina, né? Então ela vai olhar aquilo e falar, eu acho que ela está querendo dizer isso, eu suponho que é essa informação que ela esteja buscando. Então se você está trabalhando uma coisa que você não tem todas as informações, ou que essas informações elas podem ter duplo sentido, essa é uma boa técnica para ser utilizada, porque quando você pede para ela e ela te dá a resposta, você pode conferir isso. E aí você não vai perder tempo, ou também não vai deixar com que um detalhe que passa batido às vezes na conferência tenha uma informação errada. Então vamos dar uma olhadinha no nosso prompt modelo? Mais uma vez ele está baseado nos 4 blocos. Então a gente tem o perfil, o contexto, o objetivo e os parâmetros de entrega. O que tem diferente aqui? Então, aqui a gente está pedindo para que a IA, antes de criar, ou seja, antes de me dar o resultado final que eu estou pedindo para ela, que ela liste as principais assunções que fará sobre o assunto também que eu estou colocando. Após a gente validar isso, ela pode continuar. Na parte de parâmetro de entrega, eu peço para ela apresentar essas assunções, ou seja, essas suposições, numa lista numerada. Então, com isso, fica muito fácil para eu identificar quais são as premissas que ela está usando para desenvolver aquele conteúdo. Aqui na prática, eu trouxe o exemplo de uma ONG. Essa ONG ela quer ela quer apresentar uma proposta de parceria para uma empresa e ela quer mais informações, ela quer desenvolver uma proposta e que seja mais assertiva. Então, nós vamos trazer esse prompt, que você está vendo, eu não tenho muitas informações. Então, nós vamos trazer esse prompt para entender se a IA entendeu ou o que ela vai supor nesse contexto, tirar as dúvidas e então seguir. Porque ficaria muito feio, né? Você mandar uma proposta com informação errada. Então vamos ver na prática. Então olha só, perfil, você é um especialista em parcerias estratégicas no terceiro setor. Contexto, eu quero criar uma proposta de parceria entre nossa ONG de educação e uma empresa de tecnologia. Eu não tenho detalhes sobre o programa de responsabilidade social deles. O objetivo é que eu consiga redigir uma proposta e para isso eu quero que você liste 5 assunções que você fará sobre os objetivos e o orçamento do programa de responsabilidade social da empresa. Após a minha validação, você escreverá a resposta. O parâmetro de entrega eu quero que você me apresente em uma lista numerada. Vamos ver qual vai ser a resposta da IA. Então, olha só, ela trouxe aqui o que ela ia supor ao desenvolver a minha resposta. Então, ela colocou assim, olha, aqui estão as 5 suposições que nós podemos considerar, dado que não temos detalhe do programa de responsabilidade social da empresa. Primeiro, foco em impacto educacional. Segundo, um orçamento anual dedicado. Terceiro, interesse em mensurabilidade. Quarto, alinhamento com o branding. 5, busca por parcerias de médio e longo prazo. Quando quiser, posso ajustar as assunções e, após a sua validação, elaboro a proposta completa. Então, a IA trouxe aqui para mim, olha, 5 assunções, 5 suposições. A primeira delas de foco em impacto educacional, o segundo em orçamento anual dedicado, o terceiro interesse em mensurabilidade, quarto alinhamento com branding e 5 busca por parcerias de médio e longo prazo. Quando a IA me trouxe aqui alinhamento com branding, ela colocou que a empresa valoriza projetos que reforcem sua imagem de inovação, inclusão digital e desenvolvimento de talentos para o futuro.
No entanto, eu estou vindo do Instagram e eu estou vendo que essa empresa, na realidade, ela trabalha muito com a questão da educação, mas muito mais ligada a uma área ambiental. Então, eu já vi que tem um alinhamento aqui que está errado. O que eu vou fazer? Eu vou responder a ele, falar, olha, esse alinhamento que você colocou aqui, essa assunção que você fez, não está correta. O correto é. E aí eu faço essa correção. À medida com que eu vou aprovando ou corrigindo, né, essas suposições, eu consigo ter uma resposta muito mais segura, com muito mais clareza e alinhada ao resultado que eu quero, que é fazer essa parceria, né? Cadeia de densidade. Agora eu quero apresentar para você uma técnica nova. Vou confessar aqui para você que no começo ela não estava no plano original. Só que ela é muito útil, principalmente nessa parte de produção de conteúdo, de produção de artigos. E aí eu quero compartilhar. Eu a chamo de cadeia de densidade. O que é legal nessa técnica? É que às vezes você vai produzir aí um artigo ou um conteúdo que pode ser para as redes sociais, pode ser para o seu LinkedIn e que ele precisa ter profundidade, ele não pode ser um conteúdo raso e superficial. É um conteúdo onde você quer mostrar autoridade. Então você vai usar esse prompt. Por quê? Porque você vai pedir para ele ler um texto base, às vezes é um texto que você já escreveu, e você vai pedir para ele ir se aprofundando. Mas esse se aprofundar é não alterar o tamanho. É claro que ele pode alterar um pouco, mas você vai colocar claro para ele, olha, você não vai poder mexer muito no tamanho. Então ele vai adicionando conteúdos à medida com que você vai interagindo com ele, e no final você tem um texto aí condensado, com muito conteúdo, que vai passar essa autoridade que seria o seu objetivo inicial. Vamos aqui que eu vou te mostrar como é que fica então esse modelo, né? Esse prompt básico que a gente sempre traz. Então, primeiro nós temos o perfil, que é aquele que você já sabe, o contexto. Então, por favor, continue dando bastante contexto, isso muda a sua resposta. Qual é o objetivo? Então, é reescrever um texto, é reescrever um artigo, você quer especificar isso, você vai colocar aqui, é um relatório, né? Qual é o parâmetro de entrega? E junto com o parâmetro de entrega, você vai colocar a cadeia de densidade. Então, aqui você vai colocar, olha, não repita frases do original, ou seja, do exemplo que eu estou te dando, mas você vai reescrever com mais riqueza de detalhes. Priorizar a inserção de entidades específicas, que podem ser organizações, datas, nomes próprios, conceitos chaves. Caso necessário, adicione notas ou perguntas para aprofundar ainda mais a próxima rodada. E aí você vai colocar o texto base e as instruções para a próxima rodada. Então você percebe que você vai também rodando esse prompt meio que em looping ali, até você conseguir chegar ao resultado que você quer. Pode parecer confuso, mas você vai ver aqui na prática que não é, e é muito bom. No nosso exercício prático, eu pedi aqui para a gente desenvolver um artigo didático com foco no ensino médio sobre a parte histórica da Guerra Fria. Então, vamos acompanhar aqui ponto a ponto. Perfil. Você é um historiador especializado em política internacional e conflitos do século XX. Contexto. Eu estou desenvolvendo um artigo didático para ensino médio sobre marcos históricos da Guerra Fria. Quero enriquecer o texto para que fiquem mais informativos e atrativos, sem se tornar longo ou técnico demais. Então você entende que aqui ele já tem muita informação, porque eu já disse quem eu sou. Eu sou um historiador, né? Então a IA vai trabalhar como? Como um historiador. Então a gente entende que tem uma bagagem aí de conteúdo com foco em história, porque eu poderia dar um foco em tecnologias desenvolvidas na Guerra Fria, a gente poderia dar aqui uma série de outros vieses, né? Mas eu já estou dando esse contexto. No contexto eu coloquei, olha, é um artigo para ensino médio, então se é ensino médio eu não vou colocar um texto muito técnico, não vou colocar um texto muito grande. Vou trazer questões da Guerra Fria, eu quero que seja informativo, atrativo, então eu já estou delimitando bem aquilo que eu quero. O objetivo, eu quero que o texto seja reescrito de uma forma informativa, que a gente adicione nome, data, instituição, palavras relevantes, conceitos relevantes, mas que mantenha o tamanho semelhante ao original.
Use uma linguagem clara, objetiva e apropriada para o público estudantil. Nos parâmetros de entrega, eu coloquei para não copiar, né, o texto original, para inserir as informações que eu gostaria e, se possível, identificar pontos que podem ser aprofundados numa próxima rodada. Então aqui eu coloquei o texto base e vamos lá, vamos ver a mágica acontecer. Olha, ele trouxe o parágrafo aqui reescrito, com as informações que eu pedi, então falando sobre a corrida espacial, sobre as agências. Depois eu pedi para ele, tá aqui, olha, reescreva novamente o parágrafo, adicionando ainda mais detalhes sobre a NASA, o programa Apollo e o Sputnik mantendo o tamanho. Aí ele já rodou a segunda rodada. Então ele trouxe o seguinte, olha, trouxe a disputa, colocou a Rússia, o Sputnik, a NASA, a Apollo. Então, você vê, diferente do texto anterior, primeiro ele reescreveu, depois ele fez uma primeira rodada, na segunda rodada ele já colocou mais informações das informações que eu gostaria, e aí você vai repetindo esse processo até chegar no ponto que você deseja, com os detalhes que você gostaria ou os ajustes que você acha interessante. O resultado é muito simples, é um parágrafo ainda mais rico, é uma técnica poderosa para quem precisa produzir conteúdos aí de alta qualidade e de alta densidade. Então, você pode produzir artigos, relatórios, materiais didáticos e sem ficar extenso e cansativo. RIVA, raciocínio interno com verificação auditável. Eu confesso aqui que essa é a minha queridinha, porque essa é a técnica mais robusta para decisões importantes. O nome, ele pode parecer complexo, né? Raciocínio interno com verificação auditável. Mas a ideia é muito simples. Você vai pedir à IA que não apenas te dê a resposta, mas que também explique o seu processo de raciocínio passo a passo. É como se ela estivesse pensando em voz alta. E isso vai tornar a decisão transparente, auditável e muito mais confiável. Pense na Riva como pedir para que a IA te mostre as contas. Então, em vez de ela rodar um prompt e te dar a resposta, 42, ou então ela te dizer, esse é o melhor caminho, ela precisa te mostrar a fórmula que usou para chegar até lá. Isso permite com que você verifique a lógica dela e verifique se isso faz sentido para você. Você vai usar essa técnica sempre que você precisar tomar decisões complexas que exigem uma análise estruturada, quando precisar realizar análises de viabilidade, no caso de fusão, aquisição, quando você precisar diagnosticar problemas organizacionais ou operacionais, quando precisar justificar formalmente uma decisão de alto impacto. O seu uso, ele se divide em 3 passos claros dentro do seu prompt. O primeiro é o raciocínio interno. Então, você vai pedir para a IA analisar os prós e os contras, os riscos e as oportunidades de cada opção. Depois, você vai pedir a recomendação. Então, com base nesse raciocínio, me recomende aí de uma forma clara o que eu devo fazer. E o terceiro é a verificação auditável. Você vai pedir para ela te apresentar os dados, para que ela te mostre por que ela te indicou aquele caminho ou aquela resposta. Então, vamos aqui para a prática. Mais uma vez, nós continuamos aqui no nosso prompt de 4 blocos, só que a gente vai acrescentar uma instrução bem clara. A gente vai colocar, apresente também o raciocínio completo, seguindo os itens. Então, como vai ser? Você vai manter a estrutura base do seu prompt, que são os 4 blocos, e vai acrescentar uma instrução bem clara. Você vai colocar, apresente também o raciocínio completo, seguindo os itens premissas, critérios, cálculos, cenários, recomendações e checagens. Assim, você não só pede a conclusão, mas o encadeamento lógico para chegar àquilo. Eu vou te mostrar como é que fica esse prompt e nós vamos passar ele item passo a passo, porque ele é um pouquinho extenso. O que eu quero que você tenha em mente é que mesmo com essa estrutura, você tem que validar com os seus especialistas o que a IA estiver te trazendo, porque aqui nós estamos falando de um prompt que vai ser utilizado para decisões importantes, e você vai ver quando a gente aplicar a prática. Como eu te falei, esse é um prompt que ele é um pouquinho complexo e algumas coisas podem ser adicionadas ou retiradas, como todos os prompts que a gente viu até aqui. Então, eu vou passar passo a passo para te explicar.
Primeiro item, perfil. Então, o perfil é como a IA deve se comportar, você já sabe muito bem disso. Mas neste caso aqui, a gente tem que dar uma atenção muito especial. Por quê? Porque nós estamos falando de um prompt que vai trabalhar problemas complexos para te ajudar no processo decisório. Então, é importante que você explore muito bem este item, que você traga realmente muitas informações de como ela deve se comportar. Contexto. Mais uma vez, nós estamos trabalhando com situações mais complexas. Então, aqui, quanto mais informações você conseguir trazer na questão da riqueza de dados, de cenário, é muito melhor. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, a análise de uma aquisição de uma empresa ou de uma incorporação, é bem interessante que você traga relatórios técnicos e adicione aqui nesse prompt. Mais uma vez, sempre cuidando com as informações, com a identificação e de acordo com a LGPD. Então, aqui no próximo item, nós temos o quê? O objetivo. No objetivo, você precisa deixar muito claro o que você quer que ela te ajude a analisar e o que você quer que ela te ajude a decidir. Porque isso vai ser muito importante para ela poder entender e te dar ali o seu processo de entrega, né? Parâmetros de entrega. Aqui é que a gente tem um número maior de itens e nós vamos passar um a um. Você vai colocar, utilize o raciocínio interno com verificação auditável, apresente o raciocínio completo com base em dados e lógica estruturado nos tópicos abaixo. Primeiro tópico, premissas e dados utilizados. Em bullets, isso aqui é importante. Então, aqui a IA vai explicitar quais são as informações que ela está considerando para construir aquele raciocínio. Então, pode ser número, pode ser tendência, pode ser hipótese, pode ser dados históricos. E o uso dos bullets, ou seja, aquelas marcações, né, aquela lista, é para poder tornar essa premissa muito fácil, visível e que você consiga ter agilidade na revisão. Segundo, são critérios de análise e trade-offs considerados. Os critérios são os fatores de decisão. Então, por exemplo, os custos, o tempo, o impacto, o risco e o trade-off são os ganhos e perdas entre as opções. Então, por exemplo, se eu aumentar o investimento em marketing, reduz a margem no curto prazo, mas isso acelera o crescimento. Então, essa etapa vai demonstrar clareza estratégica e maturidade na análise. Vai deixar muito claro aquilo que ela está considerando e aquilo que ela está tirando. O terceiro item são cálculos e fórmulas. Então, a IA ela deve apresentar os cálculos utilizados, mesmo que estimados. Então, se ela estiver utilizando projeções, se ela fizer taxas de crescimento, se ela fizer custo médio, então ela vai ter que deixar claro ali. E ela vai ter que colocar a fórmula que ela utilizou. Então, se ela criou uma fórmula para poder fazer uma avaliação, ali ela vai te explicar como ela chegou àquele número. Opções e cenários. A gente geralmente coloca no mínimo 3. Então, a IA ali, ela vai te apresentar 3 cenários, que pode ser pessimista, provável, otimista. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma? Isso vai permitir uma visão estratégica e mais ampla do que simplesmente eu pedir para a IA, olha, analise e me dê a melhor opção. Você está vendo que a gente está fazendo um caminho até chegar aqui. Então, onde eu coloquei, né, todo o contexto, quem é, e aí a hora que eu entrei nessa parte de parâmetros de entrega, eu estou colocando várias informações ponto a ponto que vai trazer clareza para mim no processo decisório. O próximo item são projeções numéricas ou qualitativas. Então, aqui você vai pedir para a IA te trazer projeções claras, que pode ser quantitativas, no caso de ROI, de custo de margens, ou qualitativas, quando você estiver falando de nível de risco, impacto de marca. E essas projeções, elas vão tornar a análise mais objetiva e baseada em evidências. 6. Conclusão com recomendação final justificada. Então, aqui vai entrar a decisão final, com a justificativa. A IA ela vai te explicar qual é a melhor opção, qual é a mais recomendada, com base em todas aquelas informações anteriores que ela desenvolveu. Então, por exemplo, ela vai falar assim, olha, eu te recomendo o cenário A, porque isso equilibra melhor o risco. Eu te recomendo o cenário B, porque a longo prazo é melhor. Aí vai depender do objetivo que você colocou. 7. KPIs ou indicadores de acompanhamento. Então, você vai definir métricas para acompanhar os resultados. Então, por exemplo, você vai colocar lá, aumento de 10% no tráfego.
redução de 5% no custo por lead, crescimento de 3% na margem bruta. São indicadores claros que vão tornar o plano monitorável e executável. Então, quando a IA te apresentar todo o caminho, você vai saber como medir. 8. Plano de ação em fases. Curto, médio e longo prazo. Então, a IA, além de todas essas outras informações, ela vai dividir a execução daquilo que está ligado à decisão em etapas, curto, médio e longo prazo. Isso vai facilitar a priorização e a gestão de prazos. 9. Verificação final. Então, você vai pedir para a IA 3 perguntas que qualquer gestor ou auditor pode aplicar para testar a solidez da análise, para testar a veracidade daquele resultado, né? Então, por exemplo, pode colocar perguntas como: os dados estão atualizados? O custo respeita o orçamento? As metas são factíveis? Então, essa checagem reforça a confiabilidade da resposta. Então, vamos para a prática. Eu sei que quando a gente fica ali nessa parte conceitual, às vezes a gente se perde, porque são muitos itens e parece ser uma coisa muito complexa. Mas na prática, você vai ver o poder desse prompt em te ajudar em decisões complexas, né? Na prática, aqui eu trouxe um exemplo de uma empresa de cosmético vegano que tem que tomar uma decisão se eles vão investir em branding ou performance. Então, olha só que interessante. Eu estou fazendo uma pergunta para ele, que é uma pergunta complexa, de onde eu vou investir. Então, ele tem que me trazer toda uma linha de raciocínio. É meio que ele tem que me convencer. E um ponto muito positivo desse prompt é que quando você roda ele já traz informações que você poderia levar para uma reunião. Ou se você estiver ali numa discussão com alguém, você já pode rodar o prompt e se aprofundar em pontos. Vamos lá, item a item. Perfil. Você é um estrategista de marketing sênior com 15 anos de experiência em posicionamento de marca e planejamento de campanhas. Então você vê que aqui, como eu coloquei para você, você vai colocar um monte de informação de perfil. Quem seria a pessoa que seria ideal para poder fazer um relatório como esse? Lembra que é o olhar que você colocar aqui, é o perfil que você colocar aqui que vai dar a lente que a IA vai utilizar para te dar a resposta. Então, ela vai atuar como essa pessoa. Quanto mais informações, mais específico, já que a gente está falando de uma decisão complexa, melhor é. Contexto. Sou responsável pelo marketing de uma marca de cosméticos veganos com atuação exclusiva em e-commerce há 4 anos. Nos últimos 12 meses, nós observamos uma queda de 20% no tráfego orgânico e um aumento de 35% no CAC. A concorrência direta está mais ativa no TikTok, com uma forte presença de campanha com micro-influenciadores. Nosso público são mulheres de 25 a 40 anos com interesse em sustentabilidade e autocuidado. Nós precisamos decidir qual será o foco prioritário dos próximos 6 meses. Fortalecer a marca, ou seja, branding, ou priorizar conversões imediatas, que é performance. Então veja, quando eu trouxe aqui o contexto, eu trouxe números, eu trouxe o que está acontecendo no mercado e eu poderia colocar mais informações. Lembra que se eu tiver algum relatório de mercado, eu posso subir o PDF aqui, pedir para ele utilizar nas análises. Eu poderia colocar qual é o meu carro-chefe, então qual é o produto que eu mais vendo e trazer essas informações aqui. Então é importante que em decisões complexas você realmente coloque muitas informações. Próximo item, objetivo. Analisar comparativamente as abordagens de branding e performance e recomendar a melhor estratégia para os próximos 6 meses. A recomendação deve ser justificada com dados, premissas claras e raciocínio estruturado. Então aqui eu estou pedindo não só para ele me dar uma resposta, mas para ele fazer uma análise comparativa. Qual é o melhor caminho? E aí não é só qual é, porque ele pode ir lá, rodar o prompt e me falar, olha, você deve investir em branding. Só que quando eu peço para ele me mostrar esse raciocínio, eu consigo entender se aquilo faz sentido, uma vez que eu estou vivendo aquilo, eu tenho mais informações e a gente pode ali construir, eu posso aprovar, validar.
revisar e trazer outras informações para a gente tomar essa decisão. Mais uma vez, são decisões complexas. Uma decisão dessa, ela muda aí o cenário financeiro de uma empresa. Parâmetros de entrega. É aqui que entra a técnica RIVA. Raciocine internamente e apresenta apenas elementos verificáveis. Estruture sua resposta da seguinte forma. Então, aqui tem todas aquelas informações que eu passei item a item com você. Lembra que este modelo de prompt, ele vai estar lá na sua apostila. Então, quando você for utilizar e quando você for testar, essa parte você pode copiar e colar e aí fazer as adaptações que você precisa fazer. Agora vamos rodar o prompt e ver a resposta do GPT. Mas eu queria só lembrar você que se você clicar aqui em mais, a gente pode colocar ele também no modo pensando. Lembra que esse modo é o modo que a gente está forçando ele a pensar mais? Então, neste caso, pode ser bem interessante. Assim como eu poderia aqui utilizar também o modo investigativo se eu estivesse buscando uma informação. Então, vamos lá, vamos ver qual vai ser a resposta do GPT nesse contexto. Veja que como eu coloquei no modo pensando, ele está aqui, olha, me mostrando o que ele está fazendo nesse momento. Então, como ele está estruturando esse pensamento. Olha que interessante. Ele colocou aqui, como o usuário não me apresentou o orçamento de marketing, eu vou fazer suposições. Lembra que a gente falou no prompt anterior sobre suposições? Aqui eu poderia ter colocado, por exemplo, para ele me fazer perguntas caso tenha dúvidas, ou caso ele sinta que falta alguma informação. Isso vai fazer com que ele não tenha premissas, lembra? Principalmente aqui que a gente está trabalhando com dados, números, orçamento, é importante que ele não suponha as coisas. Então vamos lá? Ele pensou e me trouxe aqui, no formato que eu pedi, que foi no formato de relatório executivo, a prioridade para os próximos 6 meses. Objetivo: decidir entre branding ou performance com foco prioritário ou uma combinação para reverter queda do tráfego orgânico. Então, olha só, ele vai me dar os itens que são aqueles itens que eu coloquei lá no formato que ele deve me dar as respostas. Então, ele trouxe as premissas utilizadas, as hipóteses numéricas, qual é o racional das hipóteses, critérios de análise e trade-offs considerados. Então, aqui, olha só, ele traz vários pontos do que ele considerou e do que ele não considerou. Risco de liquidez, velocidade de impacto, escalabilidade, a concorrência no canal. Ele trouxe aqui quais foram os cálculos e as fórmulas que ele utilizou de forma detalhada. Tá vendo? Então você consegue acompanhar se o que ele está trazendo realmente tem lastro, né? Você consegue auditar. Olha, as fórmulas que foram úteis e utilizadas na modelagem, então ele traz aqui. Inclusive, se tiver aqui alguma fórmula que ele utilizou e que você não entendeu, você pode perguntar: olha, me explique melhor essa fórmula aqui, ou me explique melhor como você chegou a este número. As projeções numéricas. Então, aqui, olha só, ele trouxe 3 opções de cenários, os resultados, enfim. Você está vendo como ele te dá muita base de informação? Olha, isso aqui é sensacional, isso aqui é ouro. Quando ele chega aqui, olha, no item 5, opções e cenários, prós e contras. Então, ele traz aqui a opção A, quando você tem um foco no performance, foco imediato. Então, ele traz a alocação, os prós, os contras e o resultado esperado. Opção B, quando você coloca o branding first, né, o branding primeiro, então essa priorização de recuperar a imagem da marca. Ele traz lá também prós, contras, resultado esperado. E ele me trouxe aqui uma solução que seria híbrido e colocou como recomendado essa opção. Olha, ele traz aqui o comparativo, você vê todos os números
de cada cenário, claro que de uma forma resumida, só que daí você pode pedir para ele estender, para ele te explicar, para ele dialogar com você sobre isso. Conclusão com recomendação final justificada. Então, qual é a recomendação dele? Bom, a recomendação é adotar o cenário híbrido com prioridade gradual para branding. Iniciar com 50% de branding, 50% de performance e nos primeiros 90 dias para estabilizar a receita. Depois você vai mudar para 60% de branding e 40% de performance nos meses 3 a 6 e se os sinais de branding e recuperação orgânica ocorrerem. Qual é a justificativa? Então, ele traz aqui ponto a ponto de qual é a justificativa do porquê ele está te recomendando aquilo. Depois disso, você acha que acabou? Isso aqui não acabou, não. Isso aqui ainda tem muita informação. Depois disso, ele traz o plano de ação dividido entre curto, médio e longo prazo. Então, se você adotar aquilo que ele está te indicando, em curto prazo, ou seja, nos primeiros 90 dias, o que você precisa fazer? Repriorizar os criativos. Depois, fazer um piloto nos primeiros 90 dias na parte de branding, com TikTok e micro-influenciadores, produzir peças no conteúdo evergreen. Então, você está vendo? Ele vai te trazendo tudo aquilo que você precisa para ter resultados. A médio prazo, a longo prazo, olha só, a longo prazo, ele traz consolidar uma comunidade, fazer um programa de embaixadoras, implementar um modelo de atribuição, de incrementos para medir qual é o impacto do brand. Então, ele traz aí muita coisa, um planejamento que você pode colocar em ação, quais são os KPIs e a verificação de consistência. Então, não é só você implementar o plano que ele colocou, mas ele traz também quais são as metas e qual é a forma que você tem para verificar de forma operacional as metas que ele trouxe. Então, quais são os números que você tem que verificar? Qual é a consistência? Qual é a governança de dados que você tem que fazer? E por último, ele vai trazendo quais são as observações finais e os próximos passos imediatos. Então, qual é o próximo passo imediato? É você decidir qual é o caminho que você quer, e aí ele já traz então os entregáveis para os primeiros 30 dias e essa medição. Então, você vê que ele vai passando por tudo aquilo que nós colocamos lá no prompt, por isso que neste caso aqui, especificamente, é muito importante que você traga um prompt muito detalhado, com informações, porque isso vai enriquecer a sua resposta. E tem uma coisa, às vezes você fala assim para mim: "Ah, Carol, mas você está usando o GPT pago". Eu não tô não, tá? Você pode olhar aqui, eu estou usando o GPT gratuito. E tudo isso aqui está de forma gratuita com acesso para você. Em cima disso aqui, e ele já formata esse modelo num formato de relatório, você pode levar para uma reunião, você pode levar para o seu gestor e ir conversando e tomar a sua decisão. Você pode voltar e pedir explicações ponto a ponto, concordar ou discordar, enfim, isso aqui tem um universo. Esse exemplo aqui, eu trouxe um exemplo voltado à comunicação, mas agora eu quero trazer um novo exemplo, para que você veja na prática uma outra forma de utilizar esse mesmo prompt. Neste exemplo, a gente vai ter aqui, olha, um especialista em análise de investimento em tecnologia para pequenas e médias empresas. E o que eu vou pedir para o meu GPT? Eu vou pedir para ele analisar e recomendar qual software deve ser adquirido. Então vamos para esse prompt ver uma outra forma de utilizá-lo? Então olha lá, perfil, você é um especialista em análise de investimento em tecnologia para pequenas e médias empresas. Qual é o contexto? A empresa ela está avaliando a compra de um novo software de gestão de projeto. Nós temos 3 opções. Software A, 15 mil por ano, é uma interface simples e um suporte limitado. O software B, 35 mil ao ano, recursos avançados, tem uma integração com o RP e exige uma mudança do RP atual. E o software C, 50 mil por ano, uma solução completa, com consultoria incluída, já conectada ao RP. O orçamento disponível é de 40 mil por ano, a equipe tem uma baixa maturidade digital e nós temos uma necessidade de implementar em até 60 dias. O que eu quero? Eu quero que ele me traga as opções disponíveis
sendo analisadas e recomendadas para eu saber qual software eu devo adquirir, considerando aí todo esse cenário, esses critérios financeiros, operacionais e de implementação. Aliado a isso, eu pedi para ele justificar com evidências e fatos. Na parte de parâmetros, mais uma vez, eu trouxe ali o que eu copiei do nosso prompt modelo, poderia inserir outras coisas, e eu pedi para ele me apresentar no formato de relatório estratégico com uma tabela comparativa clara, para que eu use isso já na minha reunião com a diretoria. Então você está vendo que aqui eu estou usando, antes eu tinha usado lá para poder decidir entre branding e performance, aqui eu já estou vendo uma opção de investimento. Eu tenho 3 opções de compra de software e vou ver qual é realmente a mais viável, a que vai me dar um melhor resultado. Aqui tem um outro ponto importante. Quando você está fazendo um prompt assim, que ele é um prompt de análise de investimento, mais uma vez eu poderia estar subindo outras informações do software. Então, se eu tiver carta de apresentação, ou se eu tiver outras informações de cada produto, eu posso adicionar aqui porque ele vai me ajudar a decidir, ele vai ter maiores informações. Então, vamos rodar o prompt e ver como é que fica. Olha, mantive no modo pensando. E aí você, enquanto ele está no modo pensando, você vai vendo ali em que etapa ele está. Isso eu acho muito legal. Ele está sumindo alguns valores que eu não deixei claro. E aí ele trouxe para mim agora, olha, o relatório executivo. Então, ele mais uma vez está trazendo naquele formato que eu coloquei, que você tem as premissas e os dados em bullets, então eu consigo fazer essa checagem rápida, né? Olha, quais são as premissas financeiras, quais são os critérios de análise e trade-offs. Então, ele vai trazer aqui, olha, tudo certinho para mim, o que ele colocou, o que ele considerou, o que ele não considerou, quais foram os cálculos e as fórmulas detalhadas para cada opção, quais são as projeções. Lembra que eu pedi isso também no meu prompt? E os cenários. Então, ele trouxe para mim, cenário 1, uma compra imediata de um software A, me trouxe as informações. Cenário 2, a negociação e aquisição do software C, sendo essa a melhor solução funcional. E um cenário 3, uma estratégia em fases, então comprar o A e depois migrar para o C no segundo ano. Então, seria você fazer um piloto e depois conseguir escala. Trouxe mais um outro cenário, e aí, como eu pedi, ele trouxe o comparativo entre os softwares, né, de uma forma resumida. Então, quais são os critérios, os 3 softwares, a questão das licenças, adequações, implementações, risco e a conclusão. Então, a recomendação aqui dele para mim é: a curto prazo e decisão imediata, adotar o software A com um pacote de implementação reforçado, incluindo um treinamento intensivo por 12 meses. Por essas razões, é a única opção que cumpre simultaneamente, que é o orçamento e o prazo de implementação. Então, ele está vendo, ele está justificando e vai trazendo os dados que levaram ele a me indicar isso, né? Olha, aí ele traz o plano de ação a curto, médio, longo prazo, quais são os KPIs que a gente vai utilizar para fazer a checagem. Trouxe aí para mim como anexo um resumo executivo para apresentação. Lembra que eu falei para ele que era para ele entender que eu já ia levar isso para a diretoria? Então ele traz isso aqui como um anexo e já me dá outras opções de coisas que ele pode fazer. Então você está vendo a riqueza desse prompt? Eu posso utilizar para várias decisões complexas. E aqui eu posso trazer muitas informações adicionais e ir conversando com ele para que ele me explique melhor ou para que a gente pense junto. Lembra que a gente pode trabalhar os prompts combinados. Então aqui eu posso combinar com cocriação, eu posso combinar com outras técnicas. Pode até nessa parte do relatório, por exemplo, eu posso entrar e pedir para ele fazer um esqueleto primeiro. Então, em cima disso aqui, a gente vai gerar um relatório para apresentar para a diretoria e vai apresentar esses números no formato de texto. Enfim, aqui tem um universo de coisas que você pode fazer. Então, mais uma vez,
A IA, ela se prova como uma extensão do seu conhecimento. Você vai comandando e ela vai executando. Ela é realmente um grande autocomplete, então você dá as informações e com as informações que ela tem, ela vai trazendo ali, criando coisas para você. E você vai analisando e respondendo, e essa é a beleza desse prompt. Nesta aula, demos um salto em direção ao uso estratégico da IA. Com o esqueleto primeiro, você aprendeu a estruturar documentos complexos. Com as funções, a lidar com a incerteza. Com a cadeia de densidade, você aprendeu a enriquecer as suas ideias. Já com a Riva, você aprendeu a transformar a IA numa poderosa assistente de análise para decisões críticas. Na próxima aula, nós vamos aprender o que fazer quando as coisas não saem como esperado. Nós vamos falar sobre como diagnosticar prompts que não estão funcionando corretamente e quais são as técnicas para refiná-los e corrigir o curso até chegar no resultado que você quer. Te vejo lá!